Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, a ascensão e queda de Ezequias. Esta é a 7ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías. E o texto para leitura com todos, Isaías 38, do verso 1 ao 21. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o reino ameaçado. Segundo, a doença do rei. E terceiro, a ingenuidade do rei. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender como a fé em Deus fortaleceu Judá contra a ameaça de Senaqueribe. Segundo, reconhecer o poder da oração e a resposta divina diante da doença de Ezequias. E terceiro, refletir sobre o perigo do orgulho e suas consequências na liderança de Ezequias. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 36 ao 39 do livro de Isaías, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução deste comentário, o escritor diz que os capítulos 36 a 39 têm sido chamados de o livro de Ezequias, pelo fato de que a história de Ezequias praticamente está contada nesses 4 capítulos. Também, a maior parte desses 4 capítulos estão registrados em 2 Reis, capítulo de número 18, do verso 13 ao capítulo 20 até o verso 21. Primeiro tópico, o reino ameaçado. Isaías capítulo 36 e capítulo 37. O escritor dá-nos uma sugestão da gente dar uma olhada no capítulo 10. Porque o capítulo 10, no verso de número 5, o profeta vê Deus falando que vai levantar a Assíria como vara da sua ira para corrigir a nação de Israel. Qual o motivo, pastor, dessa correção? Verso 6 do capítulo 10, hipocrisia do povo de Deus. E no verso de número 24, ele ainda traz uma palavra de ânimo ao povo dizendo o seguinte: não temais, povo de Sião, quando a Síria te ferir com a vara e contra ti levantar o bordão como os egípcios. Ou seja, a pressão que Israel vai viver da Síria é semelhante ao que eles viveram lá no Egito. Mas a Síria também não ficará impune. No verso 26, o escritor diz que o Senhor dos exércitos, ele suscitará contra ele. Ele quem? O rei da Assíria, lá no ano 701 a.C., que vai ser o Senaqueribe. Ele vai suscitar contra ele um flagelo, como a matança de Midian, registrado lá no Juízes capítulo 7, verso 25, e também como a sua vara sobre o mar, como sucedeu aos egípcios, lá no Êxodo capítulo 14, verso 27 e 28. Lá em Midian nós já conhecemos a história naquela vitória esplêndida de Gideão, com simplesmente 300 homens, e o resultado foi de um resultado positivo de 120 mil mortos, que não foi Gideão, mas o Senhor do exército de Gideão que matou aqueles homens. Lá no Êxodo 14, da mesma maneira, a vara de Deus punindo o exército de Faraó. Israel fez a passagem tranquila, mas quando chega a vez de Faraó, o Senhor diz: agora não. Agora é comigo. Matou todo o exército, não escapa um sequer. Ele está dizendo que com a Síria também vai acontecer isso. Eles não vão ficar impunes. Vai humilhar Israel, vai massacrar Israel, vai. Mas vocês também vão receber o pago de vocês. E o escritor diz que, então, Senaqueribe, no ano 701 a.C., depois dele invadir a Sidom e a Filistia, e chega até a Judá, e lá em Judá ele captura, então, 46 cidades, toma posse de 46 cidades,
toma como base para ele a cidade de Laquis, mais ou menos a 56 quilômetros longe de Jerusalém, e agora levanta o seu oficial. O primeiro ponto diz o seguinte, o ultimato de Senaqueribe, Isaías 36, verso 1 ao 22. Ele levanta então o seu oficial chamado Rabsaque, que vem de lá a 56 quilômetros com o exército para chegar até a cidade de Jerusalém para afrontar o povo e desacatar o rei Ezequias. O texto diz que Ezequias, irmãos, esse texto também ele é registrado no livro de 2 Reis, capítulo de número 18, e lá no verso 7 desse capítulo, Ezequias ele está vivendo a lei moral da colheita. Ele havia restaurado toda Judá, ele restaurou o culto a Deus, ele restaurou o ofício sacerdotal, restaurou os levitas, restaurou a agricultura, fortaleceu o exército. Ele fez muita coisa e está vivendo um momento muito bom, um momento de colheita daquilo que ele semeou. E é nessa hora que ele é cercado e agora está ouvindo os rumores. E o que ele faz? Ele pega um oficial seu e manda a 56 quilômetros com uma espécie de um cheque em branco até Senaqueribe, lá em Laquis. Preencha o que você quer para você deixar a gente em paz. E Senaqueribe preenche dizendo, me manda 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias se vira, tira do tesouro, tira do templo, ouro, prata e manda para Senaqueribe. Mas isso não resolveu muita coisa, porque o seu oficial, o Rabsaque, está lá agora afrontando Israel. Quando Ezequias faz isso, e esse oficial está lá humilhando o povo, pedindo que eles se entreguem, é melhor vocês se entregarem. Se entreguem que a gente deixa vocês ainda cuidando da vinha de vocês, cuidando dos figos de vocês, comendo, bebendo da cisterna de vocês, até o dia que a gente vai levar vocês. E o texto diz que Eliaquim, oficial de Ezequias, chega a dizer para eles, fala em aramaico conosco, porque falar em hebraico todo o povo vai ouvir. E Rabsaque diz, eu quero falar em hebraico mesmo, eu quero que todo o povo saiba o que nós estamos falando. Mostrar para vocês que para vocês não tem saída, nós vamos invadir, nós vamos tomar Jerusalém. Ninguém vai escapar. Vai chegar o momento que vão comer os próprios estercos de vocês e beber a urina de vocês. Enfim, eles amedrontam de uma forma tal que não era brincadeira. Todo mundo está trêmulo. Nos versos de número 19 do capítulo 36 de Isaías, o Rabsaque ainda diz assim, onde estão os deuses de Amate e de Arpade? E onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos, das mãos de Senaqueribe? Quais são eles que livraram suas terras, para que o Senhor de vocês também livre Israel das mãos, ou livre Jerusalém das mãos de Senaqueribe? Ele humilha, ele blasfema, dizendo de que Deus é igualzinho a esses outros aí. Esses outros nós invadimos, tomamos os seus territórios, ainda queimamos os seus deuses. Com vocês nós vamos fazer do mesmo jeito. Esta é a ameaça que eles estão fazendo. O comandante enfatizou com grandeza, ou com muita ênfase, a grandeza do rei da Síria. Esse comandante dizia que a força de Ezequias era tão pequena que ele não podia combater um oficial simplesmente do rei da Síria. Queridos, é essa ameaça que Ezequias está vivendo, e nesse momento parece que Ezequias não lembra nada do que ele fez, das vitórias que Deus lhe deu. Ele está acuado nessa situação, nesse ultimato agora de Senaqueribe para o rei Ezequias, rei de Judá, rei de Jerusalém. O reino ameaçado, ponto de número 2, coragem, rei. Isaías capítulo 37, do verso 1 ao 13. Aqui o escritor diz que Ezequias ele ficou perturbado pelo que ouviu dos seus mensageiros. São eles o Eliaquim, o Sebna e o Joá. E quando ele ouve toda aquela notícia da forma como Rabsaque afronta, como Rabsaque humilha o povo de Deus, afronta o Deus de Israel, o que Ezequias faz? Ele se humilha, chama os sacerdotes e chama os oficiais e manda
ao profeta Isaías para que ore pelo povo, ora pelo nosso povo, ora pela nossa cidade. Nós não sabemos o que fazer. Isaías chega a registrar que o Ezequias, lá no capítulo 37, verso de número 3, ele chega a dizer que esse é um dia de angústia e um dia de vitupério, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. É essa situação que ele está vivendo. Ele se compara como uma mulher que chegou à hora do parto e não tem força para dar à luz ao filho. É isso que ele está vivendo. E é nesse momento que Isaías manda uma resposta para Ezequias. E a resposta de Isaías, ela vem em 3 partes. A primeira parte, ele diz o seguinte: não temas, rei. Está no verso de número 6. É como que ele estivesse dizendo: olha, eu tenho uma surpresa tanto para ti quanto para o rei da Assíria. É como se Deus estivesse dizendo: ô Ezequias, enquanto ele estava mexendo só com você, eu estava aqui tranquilo. Mas quando ele desacatou de que eu sou igual àqueles deuses, essa blasfêmia agora não vai ficar assim, não vai ficar de graça, não vai ficar barato. Ele vai pagar agora. Fica tranquilo, tão somente, Ezequias, fica firme, não desfaleça o teu coração. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem é o seguinte: eles fugirão. Lembra lá do capítulo 10? O flagelo que eles vão sofrer, a mortandade que eles vão enfrentar, o que aconteceu lá no Egito e o que aconteceu lá com os midianitas, pois eles vão enfrentar isso também. Fica tranquilo, ô Ezequias, que a coisa vai chegar. A conta está chegando. E aí a terceira é: o rei da Síria vai ter que fugir, ele vai ter que voltar para a cidade dele, para Nínive, e vai voltar com as mãos vazias, porque ele não vai sitiar Jerusalém agora. Essa é a resposta, queridos. O escritor ainda diz mais para nós. Esse episódio nos ensina que não devemos dar ouvido às palavras ameaçadoras e desanimadoras do inimigo. Eu e você, nós podemos, em algum momento da nossa caminhada, ouvirmos, e às vezes pode bater o desânimo em nós, achar de que nós não vamos sobreviver, não vamos persistir, ou não vamos resistir, enfim. E aí o escritor diz mais o seguinte: Ezequias perdeu seu foco espiritual desde que ouviu as ameaças de Senaqueribe, pois passou a temer o que de pior pudesse acontecer na sua vida. Esse foi o ponto forte que nós podemos observar na vida do Ezequias, olhando pelo um ponto negativo. Ele deixou de confiar no Senhor, porque olhou para as ameaças dos seus inimigos. E foi isso que fez Ezequias ficar nessa situação, sem saber o que fazer, porque deixou de olhar para Deus. Acreditou que os inimigos teriam mais força do que o seu Deus. E aí foi esse o fracasso. A palavra de Deus é muito verdadeira. Isaías capítulo 27, verso 10. As novas ameaças de Rabsaquer. Quando ele diz assim: não te enganes, Ezequias, o teu Deus não te ouvirá. É essas palavras que o Senhor diz: ah, é? Pois agora, Rabsaquer, aguarda, porque eu vou trazer uma resposta. O reino ameaçado, ponto de número 3. Um anzol no nariz e um freio na boca. Isaías capítulo 37, do verso 14 ao 38. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, diz o Senhor Deus: eu vou colocar um anzol no teu nariz, e vou colocar um freio na tua boca, e tu vai ter que voltar pelo caminho por onde tu veio. Nessa metáfora de Isaías, nós podemos entender o seguinte: de que Deus agora vai fazer de Senaqueribe, segundo Isaías, igual a uma besta teimosa, que vai ter que aprender a obedecer o seu dono. E obedecer de que forma? Com um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. O escritor ainda diz mais que Senaqueribe, agora de um grande governante assírio, ele se torna uma mula obstinada, teimosa, que vai ter que obedecer ao seu dono, o Senhor, Deus do universo. Isaías, quando deu essa palavra a Ezequias, firmou nele a fé de que o Deus responderia a resposta, responderia a oração, e de que toda essa afronta de Senaqueribe, Deus iria intervir. Deus mesmo responderá a Ezequias,
essa afronta e vai livrar Jerusalém e realizará a sua vingança contra os inimigos. Pode ter certeza disso. É ele que vai fazer, assim como ele fez lá com Midian, assim como ele fez lá com Faraó, lá no meio do Mar Vermelho, ele vai fazer também. E aí nós observamos à luz do texto, é assim que ele age contra os nossos inimigos. Ele vem por um caminho, mas tem que voltar por 7, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 7. Queridos, à luz desse texto, Ezequias, quando recebe as segundas cartas do mensageiro de Rabsaque, mensageiro do rei da Síria, ele vai orar. Ezequias ouve o conselho de Isaías, vamos orar. E enquanto eles estão orando, Deus então se levanta e manda o seu anjo naquele arraial. E naquela noite ele faz o serviço matando 185 mil soldados. Lembra do que ele falou lá no capítulo 10? De que ele vai sofrer um flagelo igual sofreu Midian, os midianitas, igual sofreu Faraó lá no Egito? Sim, ele vai fazer. E aí no ano 701, nesse ano desse confronto todo, agora Senaqueribe vai voltar para casa, e diz o texto que ele volta para Nínive, que era a capital da Síria, e quando ele chega lá em Nínive, na capital da Síria, ele é morto pelos seus próprios filhos. Ou seja, Deus toma de conta, ele está lá no seu templo do seu Deus que ele adorava, e é lá no templo do seu Deus que os seus filhos vão lá e executam ele, para mostrar que quando Deus se levanta do trono, não existe poderoso, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mostrando para mim e para você que quando as lutas, as dificuldades chegam e que nós apresentamos diante de Deus através da oração, Deus que conhece quem são os corações que estão diante dele, pode ter certeza que a resposta virá mediante aquilo que o Senhor quer operar através de cada um de nós. Segundo tópico, a doença do rei, Isaías capítulo 38, do verso 1 ao 22. O escritor diz que não sabe, e nós também não sabemos, qual era realmente a doença de Ezequias, mas pelo texto era uma doença grave. E no verso de número 1, o primeiro ponto do tópico, põe em ordem a tua casa, Isaías 38, verso de número 1. É interessante avaliarmos, queridos, porque a palavra profética está vindo de um profeta que tem credibilidade no meio do povo de Deus. Não era um profeta qualquer não, era um profeta de credibilidade. Ezequias está seriamente doente, e no verso de número 21, uma menção de um inchaço ou um tumor no seu corpo. Sua enfermidade foi de natureza grave, mortal, isto é, o povo temia fundadamente pela vida do rei Ezequias, porque Isaías estava falando que o seu tempo terminou, que o seu tempo está chegando ao final. Então, como falei para você, a credibilidade do profeta era muito grande. Mas diz o texto que quando Isaías diz para ele colocar em ordem a sua casa, era como se estivesse dizendo, qual é o teu último desejo? O que você quer que aconteça? Alguma coisa que você acha que precisa mudar? Então chegou a hora. Coloca em ordem, deixa escrito, dá as ordens, o que vai acontecer? Faz aí o testamento, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Deixa tudo pronto, chegou o dia. Mas, queridos, o texto diz que Ezequias, ao levar esse choque, ele recebeu essa notícia, mas ele decidiu aclamar pela cura. Ora, ele tinha orado e Deus tinha livrado Israel, Judá, das mãos de Senaqueribe. Um milagre esplêndido, uma vitória sem precedente no seu reinado. Agora, ele se enche de fé e vai orar, vai buscar a presença de Deus. Escute uma coisa. Existem alguns escritores que chegam a dizer o seguinte, quando essa palavra é dita, põe em ordem a tua casa, a história nos ensina que a oração, ela é mais forte do que a profecia. A oração é mais forte do que a profecia, e Isaías profetizou, mas Ezequias não usa, ou não aceita, ou não tomou essa palavra como o final. Isaías profetizou, tem credibilidade, é verdade, mas eu não quero esta palavra como o final para mim, eu vou orar.
Eu vou buscar. A oração é uma atividade criativa e pode até mudar o futuro. A oração pode mudar uma sentença. A oração pode mudar um decreto. A palavra era profética e era uma profecia exata, verdadeira. Não era um profeta qualquer, irmãos. Mas Ezequias vai buscar a Deus e Deus novamente volta ao profeta dizendo, volta, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de sua vida. O que é isso, pastor? O poder da oração. Por isso que eu falei para você que a oração ela é mais forte do que a profecia. Não significa dizer que a gente vai ignorar a profecia, não, irmãos. Mas que a oração tem poder de mudar decreto, a oração tem poder de alterar o futuro, a oração tem poder de converter as coisas que nós achamos impossível e a tornar-se possível para nós. A doença do rei, ponto de número 2, a oração do rei. Isaías capítulo 38, do verso 2 ao verso 8. Aqui o escritor vai mostrar que Ezequias faz um pedido a Deus, Senhor, lembra-te de mim. Ele vai na sua oração dizer, Senhor, lembra-te de tudo quanto eu fiz, de tanta coisa boa que eu fiz no reino de Judá. Lembra-te que eu fui fiel, procurei viver uma vida íntegra diante de ti. Eu procurei viver uma vida de fidelidade, eu procurei fazer o bem. Senhor, e para me ser punido agora sim, nesse julgamento definitivo, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Ele chora diante do Senhor. E, segundo alguns escritores, Ezequias chora desta forma porque na cabeça de Ezequias, na teologia dos hebreus daquela época, irmãos, morrer uma pessoa muito nova era como se estivesse sendo punido pelo Senhor. Era uma punição divina, morreu muito novo. E Deus puniu essa pessoa, morreu muito novo. E Ezequias está dizendo, Senhor, não me traz essa punição já definitiva agora. Quanto na teologia também dizia que uma pessoa morrer em longos dias seria uma recompensa pela vida justa que essa pessoa viveu. Uma vida de fidelidade, justa diante de Deus, e Deus acrescentou muitos anos de vida. Por isso que Ezequias está orando, Senhor, lembra-te de mim, lembra que eu tenho sido justo, lembra que eu tenho sido fiel, não posso ser punido, morrer agora tão novo. E a resposta dessa oração é que Isaías volta para dizer para ele, o Senhor Deus manda que você vai ter mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu a tua oração. Queridos, e no meio de tudo isso agora, Isaías diz que daqui 3 dias você vai ficar curado. Daqui 3 dias você vai no templo. Alguém chega a dizer que ele ia no templo para agradecer a Deus pela cura. Outros dizem que daqui 3 dias ele ia no templo e lá ele ia ser curado. Mas a palavra do profeta é, você vai ser curado, ô Ezequias. E qual é o sinal que eu vou ser curado? Isaías agora diz para ele o seguinte, olha, eu posso orar a Deus e Deus te dá um sinal. Qual o sinal? No relógio de Acais. Ele adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. Ezequias olha e diz assim, olha, adiantar 10 graus é fácil. Daqui 20 minutos já foram 10 graus a mais. É normal, está acontecendo. Agora, retroceder 10 graus, aí é difícil. Se isso acontecer, aí sim, eu estarei tranquilo de que a resposta chegou, de que a cura vai chegar. Isaías ora e sabe o que acontece, irmãos? Por causa da oração de Ezequias, o Senhor manda parar um universo todo e voltar 10 graus, 20 minutos lá, 10 graus no relógio de Acais, volta 20 minutos, todo o universo voltando, porque eu quero mostrar, eu quero dar um sinal para o meu servo que está pedindo de que eu ouvi a sua oração e eu vou curar, daqui 3 dias você vai estar curado. O relógio de Acais volta 20 minutos, depois os 20 minutos de volta novamente. Aquele dia foi um dia com 40 minutos mais longo do que os demais. Por quê, pastor? Porque Deus interviu para responder a oração de um servo seu. Quando eu estou dizendo para você que a oração, ela muda decreto, a oração, ela muda o futuro, a oração, ela muda a sentença, ou seja, nos incentivando através de Ezequias, nós temos esse lindo aprendizado nesse momento da sua vida, de que a oração é muito importante para nós. A oração, ela é mais forte do que a profecia. Precisamos crer nisso, irmãos.
precisamos crer, mesmo uma palavra decretada já, não, Senhor, mas o Senhor é poderoso para mudar. Portanto, valorizemos cada dia a oração. A doença do rei, ponto de número 3, o cântico do rei. Isaías capítulo 38, do verso 9 ao 22. Aqui, meus irmãos, em seu cântico, Ezequias louva a Deus e agradece-lhe pela saúde, a sua saúde recuperada. Já tinha enfrentado lá as vitórias lá contra Senaqueribe. E, em primeiro lugar, Deus lhe deu uma nova visão acerca da vida. Isaías capítulo 38, verso 9. Ele passou a ter um novo apreço pela oração e pela vida. Deus está lhe dando 15 anos. Então, vai valorizar muito mais. Deus lhe deu a chance, a oportunidade, levantou praticamente do leito da morte. Então, Ezequias vai nos ensinar de que precisamos valorizar muito mais a vida, porque só sabe o valor que ela tem quando chega nesse momento. Um decreto acabou. O médico desenganou, deu o veredito final. Você tem tantos dias de vida só e você consegue viver 15 anos mais. Valorizar muito mais a vida. A outra coisa que nós aprendemos com Ezequias é que ele valoriza a oração. A oração, quando ele se viu acuado com o exército do rei da Síria, a oração resolveu. O Senhor mandou o seu anjo e eliminou 185 mil soldados, dando vitória plena para ele. Agora, um decreto de morte, e o Senhor diz, eu vou também parar o universo para dar um sinal para você entender que eu estou falando que você vai ficar curado. Ezequias agora vai dizer que a oração é muito preciosa e que nós precisamos aprender isso. Isaías 38, irmãos, é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a vida e a morte, da eficácia da oração sincera e da capacidade de Deus em operar milagres em resposta à fé. Leia Isaías 38. Medite em Isaías 38, porque é um aprendizado muito importante para todos nós. O poder da oração, o poder da confiança em Deus, como falamos no tópico anterior. A oração é poderosa, a oração no Senhor, crendo no Senhor Jesus, com um coração sincero, com um coração quebrantado diante dele. Ele não consegue resistir um coração que chora diante dele. A oração muda decreto, a oração muda sentença, a oração aumenta os dias de vida, a oração faz a gente caminhar em largos passos. Portanto, eu e você, desafiados a valorizar cada dia a oração. Quanto tempo você gasta de oração por dia no seu dia a dia? Pense nisso e valorize a oração cada dia. Terceiro tópico, a ingenuidade do rei. Isaías capítulo 39, do verso 1 ao 8. A notícia sobre a enfermidade de Ezequias se espalhou. A notícia da cura também chegou lá na Babilônia. E lá na Babilônia, vem de lá então um futuro inimigo do rei Ezequias. Ponto de número 1, carta do futuro inimigo. Isaías 39, verso 1. O texto fala de Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, muito conhecidíssimos pelas suas esplêndidas vitórias, um homem muito aguerrido, e ele vem lá com uma caravana, uma embaixada até Judá, Jerusalém, capital do povo de Deus, lá onde está a casa do rei Ezequias, o templo de Deus. E ele vem com uma proposta para chamar Ezequias, sabe para quê, irmãos? Para fazer uma aliança política. Qual aliança é essa, pastor? Era para fazer uma aliança com o Egito, Babilônia e Judéia. 3 poderes juntos para nós eliminarmos a Síria. Agora, se nós estivermos juntos, aí nós vamos combater com a Síria. Queridos, o escritor diz que Ezequias, uma vez libertado do poder da Síria, curado da sua enfermidade, daquela enfermidade fatal, ele caiu numa pequena insensatez. De que, pastor? De mostrar tudo quanto tinha na sua casa, tudo quanto tinha no seu reino, mostrou todo o poder bélico que ele tinha, todo o ouro, toda a prata, tudo quanto funcionava em Jerusalém, mostrou tudo. Isaías lamentou muito isso. Isaías chegou a
alguns comentaristas, na linguagem de Isaías, era que ele tinha cometido um ato completamente infantil. Isaías vai profetizar para ele dizendo: olha, o que você fez foi muita infantilidade. Você acabou de entregar o reino nas mãos dos seus inimigos. E, na verdade, o que nós observamos é que Ezequias, talvez por causa do seu poder, por causa dos status que ele estava vivendo, e agora uma aliança que nós vamos fazer, nós vamos ficar mais forte. Ele esqueceu, irmãos, de que a vitória dele contra a Assíria não foi por causa da aliança com o Egito, não foi por causa da aliança com Babilônia. A vitória dele contra a Síria foi poder de Deus na vida deles. E agora ele está menosprezando o poder de Deus e formando alianças com deuses pagãos, com reinos pagãos, achando que ele vai ficar mais forte. Foi aí o fracasso de Ezequias. Fracassou porque deixou de confiar em Deus. Alcançou tanta vitória bonita através da oração e agora volta ao caos. A nação agora vai ser entregue na mão dos inimigos. A ingenuidade do rei. Ponto de número 2, a insensatez. Isaías 39, verso 2 ao 4. O texto diz que o coração de Ezequias se exaltou por causa do livramento que recebera do Senhor naquela peleja contra a Síria, também por causa da cura que ele recebeu de Deus, e agora também exaltado porque recebeu uma embaixada na ótica dele muito interessante, a Babilônia, que vem lá de distante, uma poderosa nação, está reconhecendo a gente aqui. Ezequias mostra tudo, e segundo os escritores, ele mostrou a casa do tesouro movido por algo mais do que ostentação. O rei provavelmente estava mostrando os recursos do seu reino, buscando impressionar a embaixada da Babilônia. E alguns escritores chegam a dizer que Ezequias, ele estava ansioso por agradar aquela embaixada e ansioso também por fazer parte daquela aliança. E talvez ele tenha agido assim, levado por seu orgulho para impressionar a Babilônia. Vocês terão um aliado à altura do que vocês merecem. Judá, estamos aqui. Mostra todo o seu poder bélico, mostra toda a sua fonte de riqueza, toda a sua riqueza. E em vez disso, os babilônicos saírem de lá impressionados que nós temos um forte aliado, ele sai, sabe o que, irmãos? Dizendo assim: isso aqui vai ser café pequeno quando a gente tiver que invadir esse trem aqui. E o cara já mostrou tudo para nós. A importância, irmãos, de nós termos as nossas intimidades com Deus e nem sempre a gente poder colocar, quem sabe, no ar tudo aquilo que nós temos das nossas intimidades com Deus, com aquilo que Deus tem para nós, dos processos que Deus tem conosco, quem sabe da nossa vida de intimidade com Deus. Nem sempre, quando a gente coloca aquilo que a gente imagina ou aquilo que a gente pensa, às vezes existem pessoas que estão torcendo para que não dê certo e até traçando planos contrários àquilo que a gente está pensando. Ezequias, exatamente foi isso que ele pensou, achando que ele estava abafando, de que Babilônia iria sair dali impressionado como um bom aliado que nós temos. Foi diferente. Eles saíram dali, foi dizendo: aqui vai ser café pequeno quando a gente tiver que entrar aqui para invadir Jerusalém. Queridos, quando olhamos para esse texto, Isaías é chamado, Isaías se certifica do que acontece. Isaías sempre se mostrou contrário a qualquer plano de conluio que envolvesse hostilidade francas contra potências estrangeiras. Isaías era sempre contra. Queridos, o que nós observamos no texto, à luz da palavra de Deus, é que nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Temos o sistema político que nós muitas vezes até fazemos parte na nossa igreja, membros da nossa igreja que participam do poder político, nas câmaras, na Assembleia Legislativa, às vezes até no Poder Executivo, é verdade. E muitas vezes precisam dessas alianças com outras nações, com outros países, é verdade. Uma coisa nós não podemos esquecer, é de que existe um Deus poderoso que nós não podemos trocá-lo por nenhuma aliança política. Se a aliança política que a gente tenha que fazer vai contra os
os propósitos de Deus na nossa vida, é preferível perder a aliança política e ficar com Deus, do que perder Deus por causa da aliança política. Esse foi o fim de Ezequias. Não precisamos ser contra a política, até porque política é a arte de administrar, de governar, né, irmãos? Desde que a gente não perca a fé, não perca o foco de que Deus é o nosso Senhor. A ingenuidade do rei, ponto de número 3, dias sombrios virão. Isaías 39, verso 5 ao verso 8. Aqui Isaías mostra para Ezequias que vai chegar o dia que a sua casa será levada cativa para a Babilônia. Isaías aqui não só repreende o rei pela sua infantilidade, mas também mostra que ele colocou agora em risco a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu povo. Ele teve a grande oportunidade. Deus deu a ele 15 anos de vida para colocar em ordem a sua casa. E ele agora acaba com tudo dentro de uma visita, quando ele se acha que ele é o maior da história. Queridos, e apesar das reformas que Ezequias fez, no século seguinte, a nação entrou em declínio espiritual e em 586 a.C., a Babilônia destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. O texto diz que a causa não é simplesmente o pecado de Ezequias, mas o pecado de todos os reis, o pecado dos governantes, dos sacerdotes, dos falsos profetas, que ano após ano acumulavam seus delitos, até que Deus não pôde mais suportar, segundo Crônica, capítulo 36, verso 13 a 16. Aí Deus entrega. Queridos, lá no livro de 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, diz que a única forma de Deus mudar um decreto é a oração contrita, com arrependimento. Ele diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, me buscar, abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração, precisamos valorizar a oração. Eu estou chegando ao final do comentário, observando de que, no início desse comentário, o escritor falou sobre os propósitos, os objetivos do comentário, sobre a nossa fé em Deus. E vamos avaliar que, diante de Judá, como eles estavam, Ezequias cercado pelos assírios, nenhuma possibilidade de vitória. Mas quando Isaías dá uma palavra profética e os incentiva à oração, e eles creem nessa palavra e vão orar, a resposta vem, chega a resposta, chega o livramento. Jamais eles poderiam isso. Em segundo lugar, o poder da oração. Quando a gente olha para Ezequias e aprendemos com ele que a oração feita ao Senhor com um coração contrito, humilde, nos arrependendo realmente, confessando e com coração sincero diante de Deus, também tem resposta para essa oração. Mas o último ponto, quando ele fala sobre o perigo do orgulho do servo do Senhor, mostrando que eu e você, como crente, como servo de Deus, também podemos ser tentados a nos orgulhar de alguma coisa e de achar que nós somos melhores. E é isso que é terrível na nossa vida, porque pode ser na vida de um crente, de um membro da igreja, de um professor da EBD, de um líder da EBD, de um dirigente, de um pastor. Não estamos imunes, meus irmãos. Precisamos ter cuidado na nossa vida e não deixar que o orgulho tome conta do nosso coração. Ezequias, quando estava no aperto, ele procurou o profeta. Quando estava no bem bom, ignorou o profeta, porque ele já achava que ele estava bom demais da conta. Na aplicação pessoal, o escritor diz assim: creia no agir de Deus através da súplica e da oração, mas permaneça sempre humilde, vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Aqui eu termino esse comentário e até dizendo para você que muitas vezes na nossa caminhada nós sofremos esses ataques. Para você que é professor, quantas vezes você sofreu algum tipo de ataque? E às vezes ataques dentro da própria casa, dentro da própria instituição onde você está. Alguém achando que você não é capaz para aquilo, mas Deus te levantou. Confia no Senhor, Ele vai te ajudar e você vai ser o professor de excelência que a tua igreja precisa. Ah, pastor, o meu caso é liderança na igreja, eu sou líder da IBD, mas tem sido tão difícil, o Senhor colocou nas tuas mãos, pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Tem alguém falando, dizendo que você não serve, que você não é legal, que a sua mensagem não é boa. Procura saber se essas pessoas que criticam você, se eles são capazes de oferecer algo melhor. Se eles têm uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva.
Se eles estão podendo chegar ao teu lado e dizer assim, se você fizer assim, 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 vai ficar bem melhor do que o que você está fazendo, ou se simplesmente ele está dizendo que você não serve. Queridos, às vezes o inimigo trabalha na nossa vida desta forma, às vezes levantando pessoas de dentro do nosso próprio convívio. Mas eu quero dizer para você o seguinte, mantenha-se humilde e vigilante e saiba que o Senhor é poderoso para fazer de você um grande instrumento na mão de Deus. Querido colega, querido professor, querido companheiro, querido pastor, querido aluno, aluna, espero poder ter contribuído com você um pouco mais. Eu estou no mesmo caminho com você, tentando cada dia mais aprender da palavra de Deus. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário com o mesmo lema da nossa igreja: Sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.